Eu sou contra qualquer ditadura. E nós temos de lembrar que na ditadura do Brasil teve excesso de ambas as partes, né? Eu sou favorável à escolha da população, né? A população tem uma sabedoria, ela pode errar uma vez, duas vezes, mas com o tempo ela aprende. Sou contra a reeleição, acho que todas as eleições no Brasil devia ter um calendário único, a cada 5 anos uma eleição, ano sim, ano não, o país para. O que eu visualizo para 2026 são alguns candidatos da direita, não sei quantos, que vão caminhar separadamente no primeiro turno, mas que no segundo turno estarão unidos em torno daquele nome que conseguiu chegar lá. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conosco aqui no EsferaCast. Muito obrigada pela presença, governador. A gente está numa edição discutindo bastante economia, o momento atual do país, discutindo o que pode ser feito em termos de alternativas, por exemplo, em relação a essa crise que foi criada sobre o IOF. O mercado quer medidas estruturantes. O senhor acredita que elas virão? Isabel, pelo que eu conheço de PT, Lula, não. Eu assumi um estado que foi arruinado pelo PT e sei como eles são capazes de estragar. E eu só fui candidato ao governo de Minas por esse motivo e também porque em 2015 e 2016, quando eu ainda era empresário, eu tive de demitir, reduzir o quadro da empresa que eu presidia em mais de 2.500 colaboradores. Lembrando que em 2015 e 2016 o Brasil teve a maior recessão da história e o mundo todo, exceto o Brasil, crescia. E o Brasil só afundava por causa de quem? Por causa do PT. Então eu vejo que nós temos um partido que tem como único objetivo se manter no poder e não resolver os problemas do Brasil. Como é que o senhor vê sob essa ótica do retrato, inclusive, de pesquisas que demonstram uma desaprovação bem estabilizada do presidente Lula, mas que demonstram também que o eleitor não quer um Jair Bolsonaro até o final nas urnas, até quando for possível, quer uma indicação de um sucessor de Jair Bolsonaro. O eleitor parece meio cansado da polarização, né, governador? O senhor encontra aí uma brecha, por exemplo, para ser um presidenciável? Isabel, eu sempre fui favorável à renovação em todo o setor. Tanto é que eu saí da presidência da empresa que eu administrava, eu quis sair, poderia ter continuado, né, porque eu estava com 53 anos, mas eu falei, não, minha missão aqui está cumprida. A empresa na minha gestão cresceu mais de 120 vezes e eu estou entregando uma empresa profissionalizada, com balanço auditado, estruturada. Fiz a minha missão. Agora parece que no Brasil nós temos gente que quer continuar no poder para sempre. Eu acho que nós temos de ir somar e treinar uma geração nova. Foi o que eu fiz na minha empresa e ela está lá funcionando, entende? Então acho que esse apego é muito ruim. Sou contra a reeleição, você entendeu? Acho que todas as eleições no Brasil devia ter um calendário único, a cada 5 anos uma eleição, ano sim, ano não, o país para. Eleição municipal, depois eleição para governador, presidente, todo ano o Brasil para poder eleger políticos que não resolvem. Então precisamos mudar esse modelo, sim. O senhor acha que isso valeria também para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque por mais que ele se coloque como candidato, ele está inelegível, mas ele continua se colocando no jogo político como um presidenciável. Sim. Eu sou favorável à escolha da população, né? A população tem uma sabedoria, ela pode errar uma vez, duas vezes, mas com o tempo ela aprende. E o Brasil está nesse processo de aprendizado democrático. Então acho que quem a população escolher o ano que vem vai ter essa grande responsabilidade de reformar muitas das instituições do Brasil que não funcionam adequadamente. Nos últimos dias, o senhor, com algumas declarações, foram lidas no cenário político como declarações
ensaiando captar um eleitorado bolsonarista. Teve a frase sobre a ditadura, por exemplo, muita gente viu ali uma relativização de algo grave que aconteceu no país, uma possibilidade de beneficiar Bolsonaro se o senhor se tornasse presidente. A gente já está aqui no passo seguinte, na, digamos assim, tréplica do senhor. Como que o senhor responde essas colocações que foram feitas? Bom, primeiro eu sou contra qualquer ditadura. E nós temos de lembrar que na ditadura do Brasil teve excesso de ambas as partes, né? Nós temos pessoas que receberam anistia, que mataram, que sequestraram, foram anistiados. Agora não estão querendo anistiar quem pichou um monumento. Tem de pagar? Tem, né? Mas se anistiou o assassino, sequestrador, me parece que está um pouco diferente aí. Valorizo muito a democracia e acho que o problema hoje no Brasil, Isabel, é que em vez de olhar para frente, nós estamos olhando para trás. Nós estamos tendo um governo Lula-PT hoje que não olha para frente. Um governo revanchista. Parece que estão muito mais preocupados em perseguir seus adversários políticos do que em tornar o Brasil o país do futuro. Para quê? Para poder se manter no poder, como eu disse agora mesmo. Então eles têm um plano para o PT, para a esquerda, e não para o Brasil. E com relação a isso eu sou totalmente contrário. Estarei o ano que vem fazendo de tudo para que o PT, a esquerda, saia do governo federal. Não deu certo em nenhum lugar do mundo que eles estão fazendo aqui. Será que é aqui que vai dar certo? Em que papel o senhor pretende fazer isso? Quais são as opções que o senhor se coloca uma vez que já foi reeleito? O que eu disse aqui, o que eu quero é tirar o PT de Brasília. Eu estarei nesse movimento para tirar o PT de Brasília. O senhor vislumbra, governador, um cenário lá na frente de possibilidade para governadores se disputarem as eleições? Vamos supor assim, a gente chega num cenário polarizado que a gente tem hoje. Um candidato de Lula, ou o próprio Lula, um candidato de Bolsonaro, um familiar, e esse monte de governador, e eu sei que vocês conversam, e têm intenção de se afunilar em algum momento. Como é que vocês vão viabilizar a candidatura de um hoje chefe do executivo local? Não sei se eu entendi bem, você está falando também tipo da minha sucessão em Minas Gerais. É como se eu pergunto assim, lá atrás a gente teve terceira via em 2022. É possível uma terceira via agora, em 26? E um governador de direita pode ser essa terceira via? Isabel, eu vejo que sim. O cenário hoje para o ano que vem, o que é? É ter um candidato da esquerda e termos alguns candidatos da direita. O ideal é que fosse só um, mas eu vejo muito difícil você unir partidos que têm interesses distintos, você unir candidatos que têm interesses pessoais. Então, o que eu visualizo para 2026 são alguns candidatos da direita, não sei quantos, que vão caminhar separadamente no primeiro turno, mas que no segundo turno estarão unidos em torno daquele nome que conseguiu chegar lá. O senhor, por exemplo, vislumbra uma possibilidade para o Senado? Já me disseram que o senhor não é muito do legislativo. Eu sempre fui executivo a minha vida inteira. Eu peguei uma empresa, multipliquei o tamanho dela por mais de 120 durante a minha gestão. Fiquei 30 anos à frente de uma empresa. Ela saiu de 30 funcionários para mais de 5.000 funcionários. Eu gosto muito de fazer, mais do que de debater e estar falando. Debato e falo quando necessário, mas o meu negócio é estar no chão de fábrica, é onde eu sempre estou. Já fui, nessa minha gestão em Minas, a mais de 415 cidades diferentes. Toda semana eu estou em campo, conversando com produtor rural, com prefeito, com vereador, para ver como que está a vida real. E acho que no parlamento o perfil é um pouco diferente. Eu acho que tem gente melhor para ir para o parlamento do que eu. Governador, muito obrigada. A gente vai chegar naquele momento final de 5 perguntas em 1 minutinho. Bora lá. Uma característica sua que te fez chegar onde está hoje? Determinado. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira?
teria entrado na política antes. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Colocar bandido na cadeia. Tem muitos milhões soltos aí. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? O Brasil está gastando muito mais do que poderia. Tem esse desafio e tem a segurança pública. Eu colocaria os dois como tão importantes quanto um ou o outro. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Tá difícil. Essa é difícil. Tem muita gente que cita um certo mineiro por aqui. É o Juscelino, né? Se é quem já passou, diria que o Juscelino. Tenho uma admiração muito grande por ele, né? Ele assumiu um Brasil e entregou outro Brasil. Muito obrigada, governador. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.